Olá pessoal, eu sou o Victor e bem-vindo ao meu canal de ideias. Nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre cooperação social e divisão do trabalho. Imagina rapidamente, tá? Como seria a sua vida se não houvesse outras pessoas para fazer as coisas por você, tá? Deixa eu ser mais específico. Imagina como seria a vida se você tivesse que produzir tudo aquilo que você consome, tá? Imagina que você tivesse que cultivar seu próprio alimento, tecer e costurar suas próprias roupas, criar seus utensílios, suas ferramentas, tá? Seus próprios calçados. E quanto ao seu smartphone, tá? Tecnologia, seu carro, tá? Como seria o mundo se as pessoas, tá, tivessem que fazer tudo aquilo que elas consomem, tá? Eu acredito que não seria muito fácil, tá? Imagina que você tivesse que fazer daqui para frente. Eu acredito que o que nos aguardaria seria o declínio da humanidade, tá? E se a gente fosse pensar lá atrás, com certeza não teríamos saído da idade da pedra lascada, tá? Para ilustrar melhor essa ideia, eu gostaria de pegar um exemplo, tá? Vamos criar um indivíduo, tá? Totalmente aleatório, para fins de ilustração, tá? Vamos chamá-lo de Mozart. Digamos que Mozart ele está em uma situação de isolamento, tá? Ele está em um lugar isolado onde só existe ele, tá? Quase na situação de Robinson Crusoe. Então ele está numa situação de isolamento, tá? E ele não possui conhecimentos inatos, tá? De caça, pesca, agricultura e pecuária. Tudo que ele tem consigo são necessidades e caso ele não venha supri-las, ele morre, tá? Basicamente isso. E como uma situação hipotética, vamos imaginar que depois de algum tempo, tá, um curto período de tempo, ele desenvolve habilidades de pesca, tá? Então a gente já pode concluir que de fome ele não morre, mas ainda assim ele ainda tem outras necessidades, como encontrar uma fonte de água potável, vestir, né, abrigo, tá? E coisas do tipo. E a vida nesse ambiente, tá, de isolamento, não seria nada fácil, tá? Seria uma vida hostil e seria repleta de limitações, tá? Até para o progresso. Deixa eu sugerir algumas situações. Imagine que nosso amigo, nosso amigo Mozart, ele queira agora se aventurar na caça, tá? Caçar grandes animais, porque digamos que ele leve muito tempo na pesca, tá? E a caça poderia proporcionar, digamos, mais alimento para ele, tá? Que ele venha a ter um excedente de sua produção, tá? Economicamente falando. Então, ele tenta se aventurar na caça, só que essa talvez seja uma atividade que não venha a compensar muito, tá? Porque ele sozinho, tá? Para caçar grandes animais de forma que venha a ter bastante alimento, tá? Que possa poupar o tempo dele, tá? Em vez de estar caçando pequenos animais, o consumo do dia, ele poderia tentar caçar um animal maior, tá? Para poder ter alimento por mais dias. Então, essa seria uma atividade que envolveria perigos, tá? E digamos que poderia ser tecnicamente impossível ele fazer sozinho, caçar grandes animais, porque isso pode envolver perigo e pode inviabilizar, tá, a situação. Outra situação hipotética, tá, que poderia complicar para ele fazer só, seria uma atividade de pouco risco, mas que poderia levar tanto tempo que não chegaria a valer a pena, tá? Ser atividade de coleta. Imagine que nosso amigo Mozart, ele queira coletar um recurso, seja lá, frutas, tá? Então, ele poderia sair para coletar e isso seria meio que uma loteria, tá? Seria mais ou menos o seguinte: ele poderia encontrar aquilo facilmente, de primeira, como também poderia levar horas e horas e horas, tá? Isso poderia não valer tanto a pena, porque se ele fosse pescar, né, que é já uma habilidade desenvolvida, ele poderia passar menos tempo, tá, na pesca e obter seu alimento do que na loteria da coleta e ver se acha aquilo que ele deseja. O que seria totalmente diferente se ele tivesse um grupo, tá, com quem dividir essas atividades. Então pensa no seguinte: no primeiro caso, caçar grandes animais, tá, uma atividade que envolve perigo, que seria inviável apenas para um indivíduo. Agora, poderia diminuir esses riscos, tá,
com um grupo de indivíduos fortes, tá, caçando esses animais juntamente com o nosso amigo Mozart, tá? Então, essa seria uma atividade que passaria a ser viável, tá? Uma vez que tivesse outras pessoas com que ele poderia dividir essa atividade. De igual modo, seria a coleta, tá? A coleta poderia ser da seguinte forma: vários indivíduos, tá, chegam num consenso onde eles querem, a gente hoje vai coletar, sei lá, frutas, legumes, raízes, folhas, tá? E eles se dispersam. E o primeiro que encontra esses recursos, tá, avisa os demais e todos se reúnem no mesmo lugar e coletam esses recursos de forma mais rápida, tá, e eficiente. Nos dias de hoje seria mais ou menos o seguinte, tá? Imagina que um policial, tá, um único policial, ele tem a tarefa de, sei lá, resgatar um refém que está numa zona de perigo, tá? Sei lá, uma favela ou, enfim, um lugar onde ele precisa de mais pessoas. Você entende que é uma tarefa tão perigosa que chega a ser quase impossível, a não ser que você seja o 007, tá? Salva essa exceção. E o ideal seria que ele tivesse uma equipe com ele, tá, para realizar esse resgate. De igual modo, a gente poderia se referir à atividade da coleta, né, que pode tomar muito tempo. Então imagina que um único indivíduo ele tenha que construir, sei lá, um prédio, tá? E não precisa ser muito grande não, sei lá, 3 andares. Quanto tempo esse único indivíduo levaria para construir isso sozinho, tá? Poderia ser mais fácil para ele construir apenas uma oca, tá? Uma construção menor e mais viável, tá, do ponto de vista do tempo, tá? E ainda que esse nosso grupo agora, né, que compõe a pequena sociedade, nosso amigo Mozart, tá? Ainda que todos esses indivíduos estejam na mesma região geográfica, tá? Mesmo que esse cenário seja igual para todos, a gente ainda pode considerar outra possibilidade, tá? Eu costumo dizer que cada indivíduo é um universo em si, tá? Cada indivíduo ele é um mundo, digamos assim. Cada pessoa, ainda que gêmeos univitelinos, tem características diferentes, habilidades diferentes, percepções diferentes, tá? E isso pode somar muito, acrescentar bastante, tá, na ideia de uma sociedade em ascensão, tá? Então imagina que essa nossa pequena sociedade, do nosso amigo Mozart, tá, tinha indivíduos fortes, tá? Então as pessoas fortes, eles poderiam se dedicar à caça, tá? Aproveitar a sua vantagem física para caçar, ou então fazer a segurança, tá, dessa pequena sociedade. Outra aplicação, digamos que um indivíduo ele tenha uma boa visão, tá? Uma visão muito aguçada. Então ele poderia se dedicar a uma atividade de coleta, tá? Ou de vigia, que não precisaria de tantos atributos físicos, mas uma visão aguçada, onde ele poderia ver o perigo de longe, tá? E avisar os demais. Uma situação onde outro indivíduo ele tem um preparo físico, tá, bastante forte, tá? Ele tem um perfil forte, um alto preparo físico, ele poderia ser um mensageiro, tá? Ele aguentaria correr longas distâncias para entregar mensagens, tá? Um pequeno serviço de correspondência, tá? E assim desenvolveria essa sociedade baseada também em habilidades, não só em divisão do trabalho, mas também em habilidades. Outra situação também que a gente pode considerar, tá, de cooperação seria onde, digamos que o nosso amigo Mozart, tá, ele desenvolveu também a habilidade de caça, tá, e ele percebeu que ele é muito mais habilidoso em caça do que em pesca. E nessa sociedade também tem outro pescador chamado Marcos. Tá? Então imagina que o Marcos ele também tem habilidade em pesca, mas ele não seja tão habilidoso quanto o nosso amigo Mozart, tá? Então pensa da seguinte forma: ainda que o Mozart ele seja extremamente habilidoso, tá, nessas duas atividades, seria bastante benéfico, tá, ele cooperar juntamente com o Marcos, porque digamos que o Mozart ele é muito melhor caçador do que pescador, tá? Mas ainda assim, em termos de pesca, ele é superior ao Marcos. Só que para ele é vantajoso cooperar com o Marcos porque ele poderia se dedicar à atividade na qual ele tem mais habilidade, tá? Então digamos que o Marcos, assim, ele se dedicaria integralmente à pesca, enquanto o Mozart poderia fazer a caça. Tá? Nos dias de hoje seria mais ou menos a ideia de um médico. Imagine que um médico ele tem seus conhecimentos técnicos de medicina
e também tem conhecimentos de Word, Excel e PowerPoint, tá? Mas ainda assim seria vantajoso para ele, tá? Ter ele ajudando uma pessoa que não tem os mesmos conhecimentos em Word, Excel e PowerPoint, tá? Mas tem os mesmos conhecimentos, mas não no mesmo nível, tá? Seja, digamos, um nível abaixo, mas para ele ainda seria vantajoso, tá? Ter uma secretária ou um assistente, tá? Pois assim ele poderia se dedicar integralmente à atividade de médico, tá? Se dedicar integralmente à medicina, tá? Então assim, fica evidente que a sociedade ela tem como crescer, ela tem como progredir, tá? Através da cooperação social, tá? Através da divisão do trabalho. E pouca gente, eu vejo comentando pelo menos, né? Agora principalmente com essa ascensão de direita, tá? Dos conservadores, mas principalmente liberais, tá? Eu vejo pouca gente falando sobre essa ideia de cooperação social e da divisão do trabalho. E isso, talvez muita gente não saiba, tá? Mas isso é a base do capitalismo, tá? É a cooperação voluntárias, tá? É a cooperação voluntária de indivíduos, tá? Mutuamente benéfica. Então a gente poderia pensar que essa sociedade, tá? Poderia até se sustentar de forma isolada, tá? Só que a gente precisa levar em conta outros fatores, tá? Apenas para citar um, imagina a questão da variação geográfica, tá? A diversidade geográfica. Digamos que nesse contexto onde o nosso amigo Moza, tá? Ele está inserido, ele seja rico em, sei lá, em petróleo, tá? Tem o petróleo, mas ela não tenha, digamos, sei lá, ferro, não tenha metais, tá? Minério de metais. Então, seria vantajoso para o nosso amigo Moza, tá? Ele está interagindo com outros povos, tá? A fim de obter esse material e assim desenvolver, sei lá, armas e utensílios, bens de capital baseados no metal, tá? E assim a sociedade vai crescendo. E a gente também não precisa imaginar essa relação de trocas, tá? Essa ideia de cooperação somente baseada em mercadorias, tá? A troca de conhecimento, ela também é mutuamente benéfica, uma vez que cada indivíduo é único, tem uma percepção única, a inteligência é diferente, tá? Ela não é distribuída igualmente, assim como você adiciona água num copo e ela sobe, tá? Por igual, tá? Num nível igual. Não. Cada pessoa tem um nível diferente de conhecimento, de estudo, tá? Pesquisas diferentes, e as pessoas elas podem estar trocando esse conhecimento, tá? De forma mutuamente benéfica. A gente pode pegar como exemplo hoje a situação do coronavírus, tá? Infelizmente é uma situação terrível, mas a gente hoje está vendo, tá? E isso deve ser observado também, que a forma que as pessoas encontraram, tá? De resolver essa situação mais rapidamente, mais eficiente, tá? E de forma a beneficiar todos, tá? O mundo inteiro, é a cooperação entre indivíduos, tá? Então digamos que haja pesquisas no Brasil, pesquisas nos Estados Unidos, as pessoas estão trocando conhecimento ao redor do mundo, tá? E compartilhando suas pesquisas a fim de encontrar uma cura ou uma vacina, um tratamento. As pessoas estão empenhadas, tá? E trocando essas informações. Então é muito comum a gente ver hoje na mídia as pessoas comentando: tem um tratamento lá na China, tem um tratamento na Itália, nos Estados Unidos, tá? Esquece essa ideia de hidroxicloroquina, tá? Isso aí, eu tô falando de coisas com base científica, tá? Então as pessoas hoje, elas cooperam. E daí a gente tira esse exemplo. E com esse vídeo, pessoal, a gente pode, até que meio que indiretamente, tá? Deixar cair por terra as ideias de nacionalismo, tá? É aquela ideia da nação fechada, restrita, tá? E soberania nacional, como também a ideia do protecionismo econômico, que é aquela sociedade que se fecha, tá? E tenta ser autossuficiente, mais ou menos aquele sistema feudal, tá? Dentro das terras do castelo, a gente planta tudo e colhe tudo, tá? Só que a gente cai naquela questão geográfica, tá? Até para não entrar em questões filosóficas, mas a gente pode considerar o seguinte: imagine que o Brasil ele seja rico em petróleo. De fato, ele tem muito petróleo, tá? E só que, digamos, ele não tem tanto petróleo quanto a Arábia Saudita, tá? Ou contra o Irã ou qualquer lugar ali da região do Oriente Médio. Então, digamos que o custo do petróleo no Brasil, tá? Devido às suas pequenas reservas em comparação com outros países, tende a ser menor,
Tá? E digamos só que hipoteticamente, então, dependendo da quantidade, poderia não ser vantajoso tentar extrair, tá, esse petróleo. Seria muito mais vantajoso a gente comercializar de outros países. Tá? Então, essa ideia de nacionalismo e de protecionismo não funciona. Tá? Ele tenta subverter a humanidade, o crescimento da sociedade, da humanidade. Tá? O ser humano ele precisa estar trocando conhecimento, trocando pesquisa, seja mercadorias, tudo. Tá? Ele precisa estar nessa relação de cooperação mutuamente benéfica, tá? E voluntária. Essa palavra é muito importante, tá? Essa relação voluntária. Então, toda lei, toda medida, tá, que venha do Estado e tente cercear essa troca, tá, venha inviabilizar ou até mesmo dificultar, tá, essa relação de cooperação entre os indivíduos, ela se constitui imoral. Tá? Ela atenta contra o avanço da sociedade, contra a melhora de vida, tá, dos cidadãos, do povo dessa nação. Tá? Então, a gente fica ciente aqui, a gente fica evidente, tá, que a cooperação social e a divisão do trabalho são fundamentais, tá, para o desenvolvimento humano. Na dúvida, você pode pesquisar um pouquinho sobre Revolução Neolítica, e isso também foi a base da Revolução Industrial. Tá? E no final desse vídeo eu vou estar deixando um trechinho, tá, do Milton Friedman, tá, discorrendo um pouquinho sobre a ideia de um lápis, tá, falando um pouco sobre cooperação social. Então, fica aí, tá, e assiste Milton Friedman. Mas se você gostou desse vídeo, tá, achou importante, então compartilha, tá, deixa seu like se eu gostei, comenta, dá sugestões, tá, tô aceitando sugestões de conteúdo, de ideias de vídeo, tá, de modelos, e comenta, cara. Agora, sempre com respeito, tá? Maturidade, sem ofensas. Aqui é um canal para buscar conhecimento, tá? Então, vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like, tá? E fica aí que temos Milton Friedman. É isso aí, valeu! Look at this lead pencil. There's not a single person in the world who could make this pencil. Remarkable statement? Not at all. The wood from which it's made, for all I know, comes from a tree that was cut down in the state of Washington. To cut down that tree, it took a saw. To make the saw, it took steel. To make the steel, it took iron ore. This black center, we call it lead, but it's really graphite, compressed graphite. I'm not sure where it comes from, but I think it comes from some mines in South America. This red top up here, the eraser, bit of rubber, probably comes from Malaya, where the rubber tree isn't even native. It was imported from South America by some businessmen with the help of the British government. This brass ferrule, I haven't the slightest idea where it came from, or the yellow paint, or the paint that made the black lines, or the glue that holds it together. Literally thousands of people cooperated to make this pencil. People who don't speak the same language, who practice different religions, who might hate one another if they ever met. When you go down to the store and buy this pencil, you are in effect trading a few minutes of your time for a few seconds of the time of all those thousands of people. What brought them together and induced them to cooperate to make this pencil? There was no commissar sending out orders from some central office. It was a magic of the price system, the impersonal operation of prices, that brought them together and got them to cooperate to make this pencil so that you could have it for a trifling sum. That is why the operation of the free market is so essential, not only to promote productive efficiency, but even more, to foster harmony and peace among the peoples of the world.